Senhores vereadores, está em discussão, única discussão e votação do veto total autógrafo número 236 de 2019 ao projeto de lei complementar legislativo do 5 de 2018, que dispõe sobre a alteração do inciso 3º do artigo 254 da lei complementar 007 de 2007, Código Tributário. Poder Executivo. Senhores vereadores, está em discussão. Senhores vereadores, com a palavra a vereadora autora, a vereadora Cristiane Araújo Pedro. Boa tarde a todos, novamente. Eu peço o voto contrário ao veto aos nobres vereadores, por entender que esse é um projeto que ele altera, na verdade, o projeto que já existe, que é da Prefeitura, ele altera um inciso, o inciso 3º do artigo 254, que passa de 80 metros quadrados para 100 metros quadrados a isenção do IPTU para a pessoa, para o aposentado, o pensionista, para o idoso. Então, eu só estou acrescentando 20 metros a mais. Quando eu fiz esse projeto, eu fui até a Prefeitura, eu corri lá juntamente com a Ana foi comigo, nós fomos na dívida ativa, fomos em vários setores da Prefeitura e nós não conseguimos o impacto. E o que foi dito a nós é que talvez com a mudança de 20 metros, né, porque o idoso ele tem que seguir outros critérios para se ter a isenção do IPTU, não se teria essa previsão desse impacto com a mudança. Então eu peço aos nobres vereadores que rejeitem o veto, por entender que é um projeto que vai ajudar muito os idosos da nossa cidade, as pessoas de baixa renda, né, já não temos aí, como o nobre vereador Caroba disse, né, um aumento real do salário mínimo, a maioria da população recebe salário mínimo, então a gente precisa também ajudar as pessoas da nossa cidade. Então eu peço aos nobres vereadores que rejeitem esse veto, por favor. Obrigada. Senhores vereadores, ainda em discussão? Senhores vereadores, está em discussão, com a palavra o vereador Edivaldo Oliveira Paula. Senhor presidente, entendendo de ser uma matéria que mexe com o Código Tributário, eu tive até uma discussão com o Departamento Jurídico da Casa acerca desses projetos que têm impacto financeiro. Embora ele seja subjetivo, ele pode ocorrer. Ele pode ocorrer um impacto financeiro, eu não sei o valor exato, mas sabemos que temos um problema sério abordado aqui por pares, principalmente na educação, na qual dos 100 milhões que vai para a educação, 85 milhões, quase 90 milhões, é para pagar a folha de pagamento. Então não tem para merenda, não tem para reforma, não tem para uniforme escolar, não tem para nada. E aqui a gente pode estar, de certa forma, reduzindo ainda mais a nossa arrecadação. Entendendo que isso pode, num futuro, gerar uma atualização geral de impostos para compensar isso aqui, nós vamos tributar ainda mais o município na frente. Isso também pode ser uma justificativa para o Executivo depois estar atualizando uma planta genérica. E também, eu entendo que muitas construções não estão devidamente registradas. De repente passa a prefeitura com drones por aí, e vai verificar que a pessoa pediu ali uma isenção para 100 metros, mas tem até 300, 400 metros de área construída. Vai acabar aumentando o imposto devido por aquela pessoa também. Então, eu entendo a vereadora, parabenizo pela propositura, porém não me sinto confortável em votar favorável à matéria, nobres pares. Ok, vereador, ainda em discussão, com a palavra o vereador Rafael Santos Laranjeira. A palavra é sua. Senhores colegas, a mesma preocupação do vereador que me antecedeu é a desse vereador. Nós temos dois projetos na pauta, os dois em relação ao IPTU. Logo subsequente que nós vamos estar discutindo também da isenção na questão do IPTU verde. Então, nós estamos mexendo em receita. Realmente a matéria é bem complexa. O mérito ele é justo. Porém, a questão do impacto financeiro, a gente pode estar onerando aí futuramente
o pagamento de algumas obrigações que a prefeitura tem, porque isso arrecada em queda de receita. Então, nós, no momento em que a gente clama aí por reformas, por melhorias na cidade, a gente mexer em um dos poucos impostos que é municipal, só para deixar bem claro, a população tem que entender o seguinte: imposto municipal, nós temos hoje IPTU e IPVA, então assim, tem outros, mas é muito pouco. Então, a maioria dos recursos vai para o governo federal e volta em forma de emenda. E um dos poucos recursos que ficam na cidade é o IPTU e o IPVA. Então, assim, a gente mexer nesse recurso é meio complicado. Então, eu gostaria, não sei se é possível, se o regimento permite, um pouco mais de tempo, presidente. Não pode, né, revisar o veto, para estar analisando a matéria, para estar votando. Mas, como disse sempre o vereador Paraíba aqui, ainda vou decidir meu voto aqui. Vereador, ainda em discussão, com a palavra o vereador Rogério. Rogério não vai falar. Ok, com a palavra o vereador Pastor Edmar. Por gentileza, vereador, a palavra é sua. Senhor presidente, queria só falar para a professora Cris. Primeiro, quero parabenizar pela sua sensibilidade, mas também não vou plagiar o meu amigo Rafael Laranjeira e nem o Paraíba Cá, também vou pensar no meu voto, que nós vamos mexer na receita do município. E o problema que eu estava conversando aqui com o meu colega Luiz Fernando aqui, nós não sabemos o impacto. Então, por esse motivo, professor, eu estou meio duvidoso. E eu, na dúvida, eu prefiro não fazer. Vamos ver até o término que o meu poderoso Deus vai falar no meu coração, mas já está mais que confirmado. Obrigado, senhor presidente. Ok, vereador. Ainda em discussão, com a palavra o vereador Sebastião Vieira de Lira. Paraíba. Senhoras e senhores, vereadora Cris, quero aqui, Cris, o Castelo ele foi bem infeliz na fala dele, e o próprio Rafael. Quero lembrar aqui de uma situação, há 2, 3 anos atrás, o município de Guarulhos subiu de uma hora para outra cerca de 2.000% o valor de IPTU de todos os contribuintes. Passaram com drone, fizeram as medições. Nós aqui em Arujá, esta casa, juntamente com o governo, na época nós conseguimos segurar. E aquilo ali foi o colapso. Por que eu quero falar isso? Todas as receitas originárias, decorrente de impostos diretos, foi bem falado aqui o IPTU, que são receitas originárias, IPTU e IPVA. Ou seja, não é uma indústria que se instalou aqui, que ela vai arrecadar X de ICMS e ali vem um percentual, um repasse que fica para a empresa. E nós temos uma outra receita, que é o ISS, ela é direta, é uma receita direta. Eu não estou confortável para me votar essa matéria, porque eu não quero ser taxado depois. Aliás, eu tenho também um projeto que está tramitando nas comissões referente a esse assunto. É bem diverso, mas aqui nesse projeto não tem um impacto financeiro para que a gente possa aí dar um norte nessa situação. Então, eu tenho minha decisão aqui formada. Na hora de apertar sim ou não, Vossa Excelência vai saber meu posicionamento. O porquê? Eu não vou fazer com que a população arujaense, se a minoria, a grande minoria, hoje no município nós não temos fiscais para fiscalizar, para saber onde estão essas áreas, eu tenho certeza que também poucos irão ser contemplados. Então ficaria muito só no papel e nós, resultado final para a população, bem dizer, zero. Então é nesse sentido aqui,
senhora vereadora, que eu tenho um posicionamento em relação a essa matéria. Ok, vereador. Encerrada a discussão, eu quero... Desculpa, não estava escrito aqui. Não está encerrada a discussão. Com a palavra o vereador Renato Bispo Carova. A palavra é sua. Senhor presidente, primeiro agradecer que na verdade não tinha me inscrito mesmo, porque Vossa Excelência estava correto quando estava encaminhando o fim da discussão. Mas, senhor presidente, primeiro, só para a gente pôr os pingos nos is aqui, o município, as receitas próprias, os tributos que pertencem ao município, ITBI, IPTU e ISS. Tá? Só para a gente colocar os pingos nos is. Segundo, o que trata aqui é criar alguma condição, como a vereadora colocou, de ampliar de 80 para 100 metros quadrados a possibilidade de isenção, cumprindo com as outras demais, os demais requisitos. Ninguém está falando de planta genérica, ninguém está falando de aumento, não tem nada disso. Precisa deixar bem claro. O governo, quando vai analisar... Aliás, precisa também deixar claro que é de competência concorrente discutir a matéria tributária. Então, não tem nada de inconstitucional. Artigo 6º da nossa lei orgânica, que é a chamada Constituição Municipal aqui. Nós podemos tratar da questão tributária, não é de competência apenas do Executivo, é competência concorrente. Então, o governo, quando veta, e em especial aqui no artigo 39, que fala do veto, ele diz o seguinte... Parágrafo 1º, o veto deverá sempre ser justificado, quando parcial, e abregerá o texto integral do... Aliás, 39. Se o prefeito julgar o projeto no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, então ele precisa tomar duas decisões, ou ele é inconstitucional ou ele é contrário ao interesse público. É isso que o prefeito precisa falar. Se ele é inconstitucional ou se é contrário ao interesse público. Eu acho aqui que é a conveniência do prefeito, para ele entende que não é necessário. Eu quero defender aqui o que a casa produziu. Portanto, eu vou votar contra o veto. Não tem como a vereadora, os dados do impacto financeiro, ele é sim do governo, do Poder Executivo, que é quem detém os números, é quem faz a arrecadação. Mas se fosse extremamente vinculado, ou seja, precisa que isso seja apresentado para que o projeto seja aprovado, a nossa lei orgânica não estava dizendo diferente. Quando a lei orgânica nos permite a legislar sobre o tributo, ela não condiciona se a casa apresentar o impacto financeiro. Porque é claro que nós não temos, porque esse impacto financeiro quem tem é o Executivo. Não, eu quero aqui defender o projeto de Vossa Excelência, aliás, que já não passou de ser de Vossa Excelência, e é da casa, que foi aprovado aqui, não sei a quantidade de votos, mas foi aprovado pela maioria dos vereadores, tanto que virou o seu autógrafo e foi para a sanção do prefeito, que, por sua vez, vetou, e nós estamos discutindo aqui. Então, o que eu penso é que, na verdade, assim, não dá para a gente fazer terrorismo com isso. Não tem nada disso. Se a planta do imóvel, se a gente tem muitas casas que tem a construção dizendo, na construção dizendo que em 80 metros quadrados e no piso tem 300, é questão de fiscalização. Isso acontece com ou sem isenção. Isso não tem nada a ver. Então, o que eu vou fazer uma sugestão aqui. Se o prefeito quer compensar o que pode perder de receita, que tal começar cobrando os secretários, que são os maiores devedores, pelo menos os ex-agentes políticos, são os maiores devedores do município, e poderia muito bem com esse dinheiro compensar aqui e poder ajudar a população que precisa. Secretários de obras, por exemplo, mais de 53 ações de execução fiscal. Então, dá sim para o prefeito compensar a perca, ou seja, tirar de quem tem e que deve ao município e ajudar aqueles que precisam. Então, eu vou acompanhar, vou reprovar aqui o veto, rejeitar o veto, acertei a palavra, rejeitar o veto e acompanhar a Vossa Excelência, vereador. Ok, vereador, ainda em discussão, com a palavra a vereadora Ana Cristina Poi. Senhor presidente, demais pares, público aqui presente, é muito importante, né, o projeto, é indiscutível a questão do mérito. O que também me preocupa é a questão da lei de responsabilidade fiscal, onde ela fala que deve ter a comprovação da compensação, né, desse dinheiro, na verdade, que vai deixar de entrar. E até na época nós estivemos na prefeitura, porque eu achava que era uma coisa até simples, né, entrar lá no sistema
e ver os imóveis que estivessem, né, entre 80 e 1, né, que o 80 já estava lá isento, entre 81 a 100. Mas, infelizmente, acho que não chegou, a gente não tem esses dados, né, aqui no processo. Então, eu estou também assim, desconfortável de né, acatar o veto por essa questão. Tanto que, né, prova disso, nós estivemos lá, mas, né, infelizmente, não conseguimos êxito em estar deixando, né? Então, portanto, eu vou acatar o veto por esse motivo. Ok, vereador, ainda em discussão, com a palavra o vereador Rogério Gonçalves, por gentileza. Presidente, eu não ia falar, mas como o nobre par que me antecedeu, o Renato, comentou, concordo em partes com a fala do nobre, só que não apenas a gente tenta ajudar as pessoas mais humildes e favorece sempre os mais ricos. Porque todos os anos a gente vota o refis aqui no final do ano, e já vou falar desde já que sou contrário. Porque o que acontece no refis? O refis, você pode parcelar sua dívida com a prefeitura. A partir do momento que você paga a primeira parcela, seu nome sai do SPC. E aí o que acontece? Aqueles que têm grandes dívidas, que, por exemplo, que nem ele mesmo citou aqui, o Ciro Dói aí, que não quis falar o nome, que é secretário de obras, eu falo mesmo abertamente, ele, vários que devem muito aí não pagam, né? Só querem consumir, deve receber em cheque, eu acho, né? Porque se cair o dinheiro no banco, os caras pegam, né? Mas é a situação da nossa cidade, né? Então ele vai lá e paga simplesmente uma parcela do que ele deve e protela a dívida por mais um ano. Então isso temos que acabar, porque às vezes a gente está aqui porque aquele pequenininho ele consegue pagar e negociar, né? Mas esse grande está há anos se favorecendo, e não é ele não. Se você pegar essa situação na prefeitura, tem inúmeros casos, né? Então, para acabar com isso, né? Então, eu já deixo aqui claro, eu sei que está sendo do veto. Professor, eu falei com a senhora agora há pouco, peço desculpa, nesse eu vou acompanhar a prefeitura, mas no próximo irei acompanhá-la, senhora, que eu acredito que o IPTU verde é praticamente a mesma coisa desse, também mexeria no orçamento, né? Mas eu acho que ele é mais importante para o município do que esse que nem você está alterando apenas 20 metros, né? Então, acredito que, neste caso aqui, eu vou acompanhar a prefeitura, de qualquer forma ela vai entrar com a DIN nas duas, então nessa aqui eu vou acompanhar o executivo e na próxima eu serei contrário ao executivo. Mas só deixando claro mesmo que todas as vezes que a gente tenta a favorecer um pouquinho o mais humilde, só quem está ganhando no município de Arujá são os grandes. E já peço desde já que o governo nem mande esse refis esse ano para essa casa aqui, que acabou a festa, porque antigamente eu não entendia muito, mas eu comecei a estudar um pouco mais a respeito dessa situação e acabei percebendo que só quem está se dando bem é quem deve muito ao município. Tá bom? Obrigado. Ok, vereador. Com a palavra ainda em discussão, o vereador Luiz Fernando Alves de Almeida. Boa tarde mais uma vez. O assunto ele é bem importante, ele é relevante, e toda vez que nós vamos discutir a questão tributária, ela é muito abrangente e ela é complexa. Haja visto que a vereadora mesmo falou, eu até mesmo conversei com ela a respeito disso, e cada vereador que colocou a sua fala tem uma razão em certos pontos, né? A questão maior aqui, para mim, no meu entendimento, nobres colegas, é sim com relação à questão do impacto financeiro, por conta da lei de responsabilidade fiscal. Mas, em contrapartida, se o procedimento não mudou no Executivo, eu acredito que não, vereadora Cris, e isso me faz ir de encontro com o seu projeto, é que, assim, todo o pedido de isenção que é protocolado na prefeitura, era, e eu acredito que continua sendo, mas era, encaminhado ao setor de fiscalização de obras, que iria até o local se certificar da metragem da construção. Então não bastava o cidadão chegar lá, o contribuinte, e falar, olha, a minha construção, como está na lei, ela tem 80 metros. O fiscal indo até o local e ele constatando que a área aumentou, o que vai ocorrer? O pedido de isenção será negado, a área será, nobre vereador Gabriel, cadastrada, e isso resultará, inclusive, nobre vereador Renato Bispo Caroba,
no lançamento, talvez até complementar, do ISS e no aumento do IPTU. Então, diante disso, e diante de que o projeto original de Vossa Excelência, ela continha uma ampliação de 150 metros, e depois você fez a emenda reduzindo para um impacto menor, eu confesso para os pares que, nesse sentido, eu vou acompanhar aí a vereadora e vou, nesse caso, estar votando favorável a ela e derrubando o veto. Mas eu quero também dizer, como aproveitando até a fala do nobre vereador Paraíba, porque alguns projetos são bons. O projeto do vereador, eu estive olhando, eu acho muito interessante, mas também precisa estar atento a essa questão do impacto financeiro, né? Qual a abrangência disso? Porque aqui, nesse caso, posso estar equivocado, mas numa análise inicial, eu acredito que a abrangência não será tão grande, pela redução que Vossa Excelência fez. É isso que me faz estar indo nessa linha. Agora, nos demais, como bem colocou o vereador, por exemplo, PTU verde, aí eu já fico com dúvida. Qual a abrangência disso, se a renúncia vai ser muito maior. Então, assim, não sei, eu espero ter contribuído um pouco para isso, mas com relação a esse projeto aqui, nobre vereadora, a senhora vai contar com o meu apoio e esse vereador estará votando para estar derrubando, né, no caso, o veto do Executivo. Muito obrigado pela atenção de todos. Ok, vereador. Ainda em discussão, com a palavra do vereador Dr. Marcelo. Senhor presidente, boa tarde, nobres pares. Quero aqui parabenizar a autora e deixar claro, professora Cris, que numa análise aqui, Renato foi muito bem na sua fala, questão de bom senso. O Executivo ele tem que procurar cobrar onde tem as altas demandas. Esse projeto ele visa a beneficiar aqueles munícipes de baixa renda. E se a gente analisar e fizer um cálculo com relação a esses 20 metros quadrados, que é a diferença que existe hoje, perto do que esses grandes devedores devem para o município, não é nada. Então, questão de bom senso, também sei, a professora Ana Poli, com relação à lei de responsabilidade fiscal, a gente sempre vai no caminho, sempre obedecendo a legislação, mas na prática a gente visualiza uma inversão de valores muito grande no nosso município. E por isso pode contar com o voto desse vereador. Também peço a todos os vereadores o voto para a gente rejeitar o veto, para que esse projeto ele venha de encontro a beneficiar os munícipes de baixa renda. Muito obrigado, senhor presidente. Encerrada a discussão, vamos passar então à votação. Eu quero solicitar ainda ao primeiro secretário desta casa que, encerrada a discussão, para o voto, deverá ser chamado o vereador ao microfone, aqui à tribuna, para proferir o seu voto, acata o veto ou rejeita o veto, ok? Então, vou solicitar ao vereador, primeiro secretário, que faça, então... Vereador Abel Franco Larini. Este vereador acata o veto. Só lembrando aos pares, pode ser da própria cadeira, caso não queira vir até a tribuna. Retificando, é obrigatório na tribuna. Vereadora Ana Cristina Poli. Acato o veto. Cristiane Araújo Pedro. Esta vereadora rejeita o veto. Vereador Edmado Rosário. O vereador acata o veto. Vereador Edival Barbosa Paz. Acato o veto. Vereador Edivaldo de Oliveira Paula. Este vereador acata o veto. Vereador Gabriel dos Santos. Rejeito o veto.
Vereador Luiz Fernando Alves de Almeida. Esse vereador rejeita o veto. Vereador Marcelo José de Oliveira. Rejeito o veto. Vereador Paulo Henrique Maiolino. Rejeito o veto. Vereador Rafael Santos Laranjeira. Rejeito o veto. Renato Bispo Caroba. Rejeito o veto. Vereador Reinaldo Gregório Júnior. Vereador acato o veto. Vereador Rogério Gonçalves Pereira. Vereador acato o veto. Vereador Sebastião Vieira de Lira. Rejeito o veto. Senhores vereadores, entre os votos que rejeitam o veto, 8 votos. Entre os votos que acatam o veto, 7 votos. Fica então rejeitado o veto.